Oi gente, eu sou a Ione do Minha Vida Literária. No vídeo de hoje eu trago pra vocês as minhas 9 leituras do mês de dezembro. No último mês do ano eu não li tanto quanto eu gostaria, ainda assim eu consegui ler bastante. Hoje eu vim contar pra vocês quais foram os últimos 9 livros que eu li em 2017. Li muito livro legal no mês que passou, inclusive vários deles acabaram sendo mencionados nas minhas melhores leituras de 2017. O primeiro livro que eu li no mês foi em e-book, Meu Coração é Todo Seu, da Aurélia Cruz. O livro vai trazer a história de dois irmãos, Caio e Emanuel. Eles são duas pessoas bem diferentes entre si. O Emanuel é padre e o Caio não consegue entender muito bem essa vocação do irmão, e a vida dos dois vai ser abalada pela chegada de uma fotógrafa na cidade onde eles moram, que é a Maia, porque a Maia vai mexer muito com os dois. E conforme a gente vai tendo o desenvolvimento da relação que começa a surgir entre a Maia e o Caio, a gente vai acompanhando também a trajetória da história. O que eu mais gostei no livro, sem dúvida alguma, foi a maneira de como a Aurélia abordou a personagem do Emanuel. Eu achei bem diferente encontrar um padre aqui no meio da trama, e eu gostei de ver como ela desenvolveu os conflitos dele com relação aos outros aspectos da trama. Eu gostei de como o livro ele mistura essa questão da sensibilidade com a intensidade. Senti um pouco mais de falta de aprofundamento das relações entre a Maia e o Caio e entre o próprio Caio e o Emanuel. De qualquer maneira, a história é bastante bonita. Eu gostei do truque que a autora colocou no título do livro. A história tem potencial de fazer a gente derrubar boas lágrimas, então preparem os lencinhos. O segundo livro que eu li no mês, que foi um dos melhores que eu li no ano, foi o Perto Bastante Pra Tocar. Aqui a gente tem a história da Jubilee. Ela tem uma alergia ao contato humano. Por causa disso, ela tá há 9 anos confinada dentro de casa. Porém, assim que a mãe da Jubilee acaba morrendo, a Jubilee se vê forçada a ter que sair de casa para poder trabalhar e poder se sustentar. Paralelamente, a gente tem a história do Eric, que é um homem que se separou da esposa, tá passando também por um período bem complicado, porque ele não tá falando com a filha, e o Eric vai acabar conhecendo a Jubilee, e a partir daí também que a história vai se desenvolver. Acho que o principal ponto aqui do livro é a própria escrita da autora, porque ela tem uma escrita tão bem construída, com passagens que são tão sensíveis, momentos também que são tão divertidos, outros que são tão emocionantes, que fazem com que a leitura seja uma delícia por todos esses aspectos. Te envolve assim de cabeça do começo ao fim, e ela teve muita sensibilidade para delinear aqui as personagens. O final do livro também é aquele final completamente agridoce, que te faz rir, te faz chorar. E o que é muito gostoso também é que a Jubilee é uma personagem muito ligada à literatura. E a gente vai vendo, né, como várias histórias vão sendo citadas, como elas vão se relacionando aqui também ao enredo. Enfim, é uma leitura deliciosa, o livro é lindo. Se eu já tinha gostado de Antes de Partir, que é o outro livro da autora, esse daqui me conquistou ainda mais. Outra leitura que eu amei fazer foi o Destroçados, da Karin Slaughter. Esse livro é o 4º livro protagonizado pelo agente Will Trent. Cada um dos livros, então, vai trazer um caso diferente. Embora esse aqui seja o 4º livro, você pode começar por ele, dá pra você ler os livros separadamente. Aqui o Will Trent, ele chega pra investigar a polícia que tá responsável por um caso de um assassinato de uma garota que aconteceu num condado. Esse é o ponto, eu acho, de diferencial do livro, porque a gente não tem só a investigação do caso em si de assassinato, a gente tem a polícia sendo investigada. A gente tem o livro dividido então pela perspectiva de diferentes personagens que aparecem, que estão relacionados aqui na trama. Então o livro ele acaba sendo bastante completo, não consegui pensar na resolução dele, então foi um livro que ele me prendeu muito, que ele me intrigou pelo mistério e que me manteve presa a ele. Eu não senti assim que o livro tem tanta adrenalina, não é daqueles assim que tem passagens que te fazem perder o fôlego, mas ele mantém essa chama da curiosidade acesa do começo ao fim. Outro livro que tá entre as minhas melhores leituras do ano foi o Perto Bastante Pra Tocar, da Amber Shersky, que é a mesma autora da série Irmandade das Calças Viajantes. Esse livro ele tem uma história que inicialmente ela é bastante confusa, porque ele vai retratar duas famílias diferentes que estão conectadas. Então a história vai se desenvolvendo desse jeito bem confuso, acompanhando essa família e os sentimentos de cada uma das pessoas dessa família, e vai mostrando essas dificuldades dos laços familiares, vai abordando diferentes questões, como questões de identidade, vai falando de amor, de perda, de tristeza. Ele é um livro que inicialmente, então, ele causa um estranhamento, tanto por essa temática confusa aí, porque a gente tem a perspectiva dos 5 filhos sendo retratadas, e também porque a narrativa da Amber Shersky aqui, ela acaba sendo mais difícil de você entrar. Então até a gente conseguir entrar nesse estilo da Amber Shersky,
a gente tem um estranhamento e pouco a pouco então você vai se envolvendo cada vez mais e se envolvendo principalmente com as emoções das personagens. Foi um livro que me proporcionou uma leitura que foi bastante leve e gostosa e que ao mesmo tempo se aprofundou muito mais do que eu imaginava. Trouxe assim uma história tão mais intensa e uma avalanche emocional assim que eu não esperava, que enfim, partiu meu coração, juntou meu coração, me fez chorar e é uma leitura que eu recomendo demais pra vocês. Outro livro que eu li, já tem vídeo resenha dele aqui no canal, foi o Chá de Sumiço, da Marian Keyes, que é o 5º livro da série das Irmãs Walsh. Aqui a gente vai ter a história da Ellen, que tá passando um período bem turbulento da vida dela e que quando ela se vê então frente a um novo trabalho como investigadora, vai tentando então dar um jeito, dar uma guinada na vida dela e deixando algumas sombras que ela tem ali pra trás. O livro assim, ele é bem o estilo da Marian no sentido de trazer uma história de superação, de trazer passagens que são divertidas e outras que são mais emocionantes, que são mais tristes. Ela traz uma temática aqui que é das doenças psiquiátricas que precisam então receber mais atenção da gente, e eu gostei muito de como ela deu atenção a esse tema, de como ela mostrou a doença que é abordada. Da série eu acho que foi o livro assim que menos me envolveu, mas que ainda assim, como eu falei, ele traz um tema que é bastante relevante. Li também o 2º livro da trilogia Príncipes, da Elizabeth Hoyt, Príncipe Leopardo. Você pode ler os livros separadamente, não precisa ler então em ordem. Cada história traz um enredo diferente. Aqui a gente tem a história então de uma dona de uma propriedade que acaba se envolvendo com um administrador de terra dela, e esse administrador ele tá sendo acusado de matar umas ovelhas que estão aparecendo mortas ali na região. Então conforme a gente vai tendo esse desenvolvimento do romance deles, a gente também tem essa questão do suspense de quem tá por trás desse assassinato de ovelhas, e a gente tem também um aprofundamento na história desse proprietário, porque ele tem também uma história passada que é bastante importante aqui na trama. Eu gostei mais desse livro do que do Príncipe Corvo, por conta dessa relação, né, entre eles, porque aqui a gente tem a protagonista que é rica e o mocinho aqui não é. Além disso tem essa questão das temáticas familiares. A própria família da mocinha foi abordada de um jeito que eu achei bem legal, pela maneira de como eles se portam em relação, né, a alguns acontecimentos, que é bastante diferente de outros livros do gênero, bem diferente da própria época em que eles estão. O romance ele cativa bastante e, como eu falei, essa parte do suspense deixa tudo ainda mais interessante, além, né, dos próprios diálogos também trazerem momentos bem divertidos pra história. Um livro que eu tava louca pra ler é Os Suicidas, do Rafael Montes. Aqui a gente tem a história, né, de alguns jovens que se reuniram e morreram em um jogo de roleta russa passado um ano. Ninguém ainda entende por que esses jovens resolveram fazer isso, e o livro vai sendo contado a partir de diferentes narrativas. Parte da narrativa é a transcrição da reunião da detetive Diana, que resolveu, né, conversar com as mães dos jovens aqui pra descobrir o que pode ter acontecido. E ela vai lendo então a descrição que um dos jovens que participou dessa roleta russa foi descrevendo num caderno, e esse caderno foi encontrado, né, em meio ali os acontecimentos. Então a gente tem também os fatos da própria noite em que tudo aconteceu, a partir do relato desse jovem e também dos diários que esse jovem foi escrevendo anteriormente aos acontecimentos. Muitas pessoas falam que são os melhores livros do Rafael Montes, que é o livro favorito delas, e eu achei assim o livro muito bom. Mas eu não achei o melhor livro dele, inclusive eu achei o livro bem previsível em alguns aspectos, achei alguns detalhes aqui da trama que não bateram assim muito bem, mas eu acho que acima de tudo o livro revela o potencial do Rafael Montes e revela o estilo dele, as coisas que ele desenvolve também nos outros livros dele, porque acima de tudo a temática que ele tem aqui é da própria psique humana. Ele vai mostrando então como o ser humano pode ser cruel e vai explorando diversas facetas, né, do homem em diferentes situações, e é isso que eu acho bem legal e que a gente acaba encontrando em outros livros dele também. Penúltimo livro que eu li no ano, não tá aqui comigo porque eu emprestei, então a capinha tá aqui do lado pra vocês verem, que é o Extraordinário, livro que eu tava doida pra ler pra poder assistir ao filme. Já li, já vi o filme, tem resenha no blog falando dos dois. E o livro então traz a história do Og, que nasceu com uma condição rara genética que faça com que ele tenha uma deformidade no rosto dele. Então ele já passou por diversas cirurgias. O Og sempre estudou em casa com a mãe, mas chegou um momento que ele tava entrando na 5ª série que os pais acham que é uma boa hora pra ele começar a estudar numa escola e ter convivência com outras pessoas ali ao redor. O livro ele acaba sendo bastante emocionante por causa, né, dessa temática que ele traz, abordando principalmente o jeito ali do Og, como ele vai tentando mostrar que ele é um garoto como todos os outros, mesmo que ele não se pareça como todos os outros garotos. O que eu achei muito legal é porque ele traz a narrativa de diferentes personagens, então a gente não vê só como o Og é afetado por isso, mas
como todo mundo ao redor dele é afetado por alguma coisa diferente, e a gente vai vendo como a vida, né, de cada pessoa é diferente à sua própria maneira, tem a sua própria dificuldade e merece seu próprio respeito, e é por isso que a gente tem que ser gentil sempre com todo mundo. A maior mensagem do livro é essa questão da gentileza, e acho que é por isso que faz dele assim tão bonito, tão emocionante. Eu esperei que eu fosse me emocionar mais com o livro, e não foi assim, eu me emocionei na verdade mais no final dele. De modo geral, fiz uma leitura bem rápida, bem leve, eu achei que a autora mesclou bem, né, os tons aí do livro, então não faz com que ele seja muito triste, nem faz com que ele seja super engraçado, tá tudo bem dosado. O filme, por sua vez, acabou me emocionando mais do que o livro, eu acho que eu acabei gostando mais do filme do que do livro por causa dessa emoção toda que ele me proporcionou, e que foi algo que eu não esperava, porque os livros normalmente me emocionam e me envolvem mais do que os filmes. O último livro que eu li no ano, eu vou falar bem rapidinho, porque eu já fiz uma vídeo resenha exclusiva sobre ele, que foi o livro Proibido, esse livro super polêmico, que causa controvérsias, até a maneira de como a gente se sente em relação a ele. Ele é um livro assim tão complicado porque ele vai retratar uma relação incestuosa, vai abordar uma difícil condição de uma família que basicamente é criada pelos dois filhos mais velhos dessa família, porque os pais são completamente negligentes e cada um à sua maneira abandonou ali os filhos. E ele é um livro bastante difícil pela maneira de como ele mexe muito com as nossas emoções. E pra quem quiser mais detalhes, eu convido vocês a assistirem a resenha, porque daí eu explico melhor todas as formas de como esse livro mexeu comigo. Contem pra mim os livros que vocês leram em dezembro, o que vocês acharam das minhas leituras. E se você gostou desse vídeo, não deixe de deixar a sua curtida, que isso ajuda muito na divulgação. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo! Aproveite para se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. Não deixe também de me acompanhar nas demais redes sociais do Minha Vida Literária. Beijos a todos e até amanhã, que essa semana é semana de vídeo todo dia por aqui.